Bem, pessoal, então a gente começa agora a última parte referente ao protocolo TCP, e aí nós começamos então referente ao esquema de controle de fluxo. Como já foi discutido antes, no TCP, o controle de fluxo ele não vai seguir os mesmos conceitos do nível de enlace e trabalhar efetivamente com a taxa de transmissão que a gente tem nas interfaces, por exemplo, porque a gente tem um caminho muito mais complexo que tem que ser seguido e, consequentemente, isso daí faz com que a gente saber da taxa de transmissão de um dispositivo ou da rede de onde o dispositivo está localizado não seja nada de grande valor, porque no meio do caminho a gente vai estar encontrando taxas distintas que vão estar sendo entregues para a transmissão dos meus dados. Então, no caso do TCP, ele baseia todo o mecanismo de controle de fluxo no buffer que obrigatoriamente ele tem que fazer a alocação durante o processo de abertura de conexão. Então, sempre que eu tenho uma conexão TCP sendo estabelecida, eu tenho um buffer de recepção e um buffer de transmissão sendo alocado em cada um dos meus elementos, e aí eu tenho então que da minha quantidade total de buffer, eu tenho uma parte que vai estar disponível, uma parte que vai estar ocupada pelos dados que já foram recebidos anteriormente e que ainda não foram processados. Essa quantidade de informação que eu posso ainda receber para armazenar temporariamente é exatamente a informação referente à janela de recepção que a gente discutiu no cabeçalho do TCP, e baseado nessa informação é que a gente vai definir a quantidade de dados que podem ser transmitidos. No começo da minha transmissão, o tamanho do buffer e o tamanho da janela de recepção são iguais. E aí, à medida que eu vou transmitindo dados, caso a transmissão seja mais rápida do que eu consigo processar os meus dados, eu tenho então que o tamanho da minha janela de recepção vai começar a diminuir e que eu vou ter uma quantidade maior de dados em buffer. Para cada mensagem que é enviada pelo protocolo TCP, seja um segmento de dados realmente, ou seja um segmento de confirmação, eu tenho o campo da janela de recepção no cabeçalho e eu indico quanto de espaço disponível eu tenho no meu buffer a cada segmento que está sendo transmitido. Dessa maneira, então, se eu estou recebendo mais dados do que eu estou podendo processar em um determinado momento, a cada segmento de ACK que eu estiver enviando para o transmissor, eu vou estar indicando para ele que o tamanho da minha janela de recepção está diminuindo e, consequentemente, isso daí vai indicar para o receptor que a quantidade de dados que ele pode transmitir para mim de uma única vez é menor. Até o ponto que, se eventualmente eu estou com o meu buffer completamente tomado, eu vou avisar para o transmissor que o tamanho da minha janela de recepção é zero, e aí o transmissor vai parar, então, de fazer o envio dos meus dados durante um determinado período de tempo, até que ele comece a receber novos ACKs, indicando que existe, então, capacidade de buffer disponível, ou seja, que a minha janela de recepção ela é diferente de zero. Então, todo o processo de controle de fluxo no TCP vai se basear exatamente na capacidade que você tem de armazenar dados temporariamente para depois dar prosseguimento ao processamento deles e, consequentemente, o repasse posteriormente para a aplicação. Então, sempre a definição de quanto é a quantidade máxima de dados que eu posso transmitir para um determinado dispositivo no mecanismo de controle de fluxo, ele vai se basear exatamente no dado da janela de recepção que vai estar sendo enviada. E aí, para que a gente tenha alocação de buffer, a gente tem todo o mecanismo de gerenciamento da conexão que a gente já mencionou antes, que vai ser realizado apenas no TCP, que é orientado à conexão. No caso do DP, nem esse processo não acontece. Para se realizar o processo de estabelecimento de conexão, o TCP ele define que 3 mensagens elas são transmitidas. Então, inicialmente, o meu cliente envia um pedido de requisição com a flag SYN ativada, que aí eu estou fazendo o pedido para que o servidor se sincronize comigo.
Em resposta a esse pedido, caso o servidor veja que tem recursos disponíveis para atender aquele pedido, onde recursos disponíveis são: tem que ter pelo menos uma porta que esteja disponível para alocação, tem que ter memória disponível para alocação do buffer de comunicação que a gente vai estar utilizando, tem que ter memória disponível para alocação de timers, de contadores, todos que são utilizados para o gerenciamento da comunicação pelo TCP. Caso eu tenha todos esses recursos disponíveis, então o servidor manda em resposta uma mensagem com a flag SYN e a flag ACK ativas, indicando que eu estou respondendo aquele pedido de sincronização por parte do cliente. E aí, por fim, o cliente envia então uma mensagem apenas com a flag ACK indicada, respondendo ao servidor que conseguiu receber corretamente a indicação da aceitação da conexão e que a partir daquele momento ele vai então poder começar a transmitir as informações. Durante esse processo, a gente pode ter que algum dos elementos não complete as etapas. Então, por exemplo, meu cliente envia o pedido de sincronização, o meu servidor envia a resposta indicando que tem recurso disponível e o cliente não executa o terceiro passo, de enviar a mensagem de ACK confirmando que a conexão vai ser estabelecida. E aí, nesse tipo de situação, a gente tem o que se chama de uma conexão half open, então ela só está aberta efetivamente do lado do servidor. E aí, exatamente nesse contexto que entra aquele problema de ataque de negação de serviço que a gente já discutiu anteriormente. Então, a gente tem aqui todo o processo de abertura de conexão no TCP. Inicialmente, mando uma mensagem, um segmento com a flag SYN acionada. Em resposta, o servidor vai alocar os recursos e enviar o segmento com SYN e com ACK levantados. E por fim, então, eu mando o último segmento com ACK e a partir daí estou autorizado a enviar os segmentos com os dados efetivamente entre o cliente e o servidor. Esse processo ele é chamado de three-way handshake. Isso na especificação do TCP já é definido que esse processo de abertura é chamado dessa maneira. Da mesma forma, eu tenho que ter um processo de encerramento da minha conexão. Então, para que eu faça o encerramento da minha conexão, o TCP ele faz uso então também daquelas flags que estão no cabeçalho, no caso da flag FIN e da flag ACK. Então, quando o meu cliente ele deseja encerrar a conexão, ele manda então um segmento com a flag FIN de finalize levantada, indicando para o servidor de que, ok, está tudo por mim, a conexão pode ser encerrada. O servidor responde para ele com uma mensagem de ACK, informando que, ok, recebi seu pedido de encerramento. E aí o servidor, se ainda tiver algum dado pendente de resposta, então, transmiti alguns segmentos para você e eu não recebi o ACK de todos ainda. Caso eu ainda não tenha recebido o ACK, então o servidor vai aguardar até receber o ACK de todos. Depois de receber o ACK de todos, ele vai dar prosseguimento também ao pedido de encerramento de conexão dele. Caso eu não tenha nenhum ACK pendente, então o servidor envia uma mensagem de fim também, indicando que, ok, também quero finalizar a minha conexão, e o cliente então envia a mensagem de ACK. A conexão por parte do cliente só é realmente fechada quando ele recebe a mensagem do servidor. Então, eu posso ter situações onde o meu servidor fechou a conexão, por exemplo, e o meu cliente ainda está com a conexão aberta, porque a mensagem foi perdida, e aí, assim como a gente tem a situação que pode ter uma conexão half open, a gente também pode ter uma conexão half closed. Então, apenas um lado fechando. Para tratar tanto o problema do half open quanto do half closed, o TCP ele estabelece que existe um período de inatividade para a minha conexão. Então, se eu passo um determinado período sem que nenhum dado seja transmitido, ela vai ser automaticamente encerrada, porque vai considerar que as entidades não estão mais fazendo nenhuma troca de informação, então não faz sentido eu manter a minha conexão aberta. Um ponto importante desse processo de abertura e de encerramento de conexão no TCP é que é durante esse processo que a gente tem toda a alocação e liberação de recursos
que são necessários para o gerenciamento da comunicação. Então, além de toda a notificação que a gente tem entre as entidades, a gente tem esse processo de alocação e liberação de recursos que garante diversas características do TCP, como exatamente a questão do buffer e tudo mais, que ele se baseia para fazer o controle da comunicação e trazer garantia de confiabilidade para a troca das minhas informações. Então, a gente tem aí que meus dados vão estar sendo transmitidos e, quando eu quiser finalizar a minha conexão, simplesmente eu faço a troca das mensagens de FIN e de ACK entre o meu cliente e o meu servidor. Para finalizar, a gente tem o mecanismo de controle de congestionamento que é implementado no TCP. Como já foi discutido antes, a gente tem que o mecanismo de controle de congestionamento ele pode ser implementado em mais de um nível e que algumas arquiteturas levam em consideração que isso é responsabilidade da camada de rede. No caso da internet, eu torço por colocar no nível de transporte para diminuir o overhead no núcleo da rede. E aí, o objetivo do controle de congestionamento é fazer com que eu tenha condições de evitar uma sobrecarga na minha rede. O controle de fluxo ele vai trabalhar evitando a sobrecarga entre as duas entidades que estão se comunicando. Mas pode ser que, se eu for transmitir o máximo de dados que você pode estar recebendo, a minha rede não tenha capacidade de suportar toda essa quantidade de dados. Porque minha rede, afinal de contas, é compartilhada, eu tenho diversos outros computadores transmitindo ao mesmo tempo que eu na minha rede, e aí, consequentemente, eu tenho, então, que a capacidade que o meu sistema tem pode não ser equivalente à capacidade que as entidades finais vão ter. Então, o objetivo do controle de congestionamento é exatamente evitar que eu congestione a rede através da qual eu vou transmitir os meus dados. Já o controle de fluxo vai trabalhar para evitar que eu congestione as pontas da minha comunicação. Para tanto, a gente tem então que o TCP ele vai levar em consideração uma outra janela, então além da janela de recepção, que é uma informação compartilhada entre os dois elementos, a gente tem também uma janela de congestionamento, que é utilizada pelo TCP, exatamente para definir a quantidade de segmentos que vão ser utilizados no sistema. Então, como a gente já discutiu anteriormente, o TCP ele trabalha com um esquema de pipeline, usando retransmissão seletiva, onde o tamanho da janela ele é ajustável. E aí, esse tamanho da janela ele depende exatamente de dois parâmetros, do tamanho da janela de recepção e do tamanho da janela de congestionamento. Então, o menor valor dos dois é o que vai prevalecer. E aí, se, por exemplo, pela minha janela de recepção, eu consigo enviar 3.000 segmentos e pela minha janela de congestionamento eu consigo enviar 4.000 segmentos, eu só vou enviar 3.000, que é a quantidade máxima que o destino consegue receber. Se eu tivesse o contrário, minha janela de recepção fosse de 4.000 e minha janela de congestionamento fosse de 3.000, eu só vou enviar 3.000 da mesma maneira, porque eu sei que mesmo o destino, podendo receber 4.000 segmentos, a minha rede só suporta 3.000. Então não adianta eu transmitir 4 para que 1.000 sejam perdidos no meio do caminho. Então, esses dois parâmetros são utilizados para definir qual é o tamanho qual é a quantidade de segmentos que vão estar sendo transmitidos. A minha janela de recepção ela vai sendo alterada de acordo com a quantidade de dados que estão sendo processados e quanto eu estou liberando do meu buffer nas duas pontas da minha comunicação. E aí o TCP tem que definir como é o processo de crescimento e redução da janela de congestionamento também. Então, a ideia dele eu não sei qual é a capacidade da rede, então tenho que começar com uma quantidade não muito grande de dados para que eu não comece já extrapolando a capacidade que o meu sistema tem e vou aumentando essa quantidade de dados até que eu consiga ver que está em uma capacidade que é aceitável para a rede, ou se eu consigo identificar que houve uma falha, ou seja, eu exagerei na quantidade de dados que foram enviados, eu tenho então que diminuir a quantidade de informação que está sendo transmitida e voltar a testar a rede para verificar
qual é a capacidade que ela tem naquele momento. Para tanto, então o TCP vai se basear nessas duas variáveis para o controle de congestionamento. A janela de congestionamento, que a gente já discutiu, e um limiar, que é utilizado exatamente para padronizar como vai ser o crescimento do tamanho que a minha janela de congestionamento vai ter, consequentemente da quantidade de segmentos que vão ser transmitidos. E aí, com isso, a gente tem padrões distintos de crescimento que podem ser encontrados exatamente de acordo com o valor do limiar que a gente tem. Então, o TCP ele estabelece protocolos diferentes que vão ser seguidos de acordo com o instante e com a quantidade de dados que eu estou transmitindo em um sistema. E aí, com isso, a gente tem uma flutuação durante o meu funcionamento. Então, como a gente já discutiu antes também, durante uma comunicação com o TCP, é normal que a pessoa consiga visualizar que a minha taxa vai alterando. Então, eu começo com um determinado valor e essa minha taxa vai aumentando e diminuindo exatamente por causa desses ajustes que o TCP vai realizando. O funcionamento normal do TCP, ele define então que no que eu começo a minha comunicação, eu tenho então a transmissão de apenas um segmento de dados, que é a quantidade mínima que eu posso transmitir, e aí, consequentemente, eu tenho certeza que não vou estar sobrecarregando o meu sistema, e que para cada um segmento que eu transmito, eu aguardo para ver se ele vai ser respondido corretamente. Se for, então eu estou autorizado a duplicar a quantidade de segmentos para aquele que foi transmitido. Então, começo transmitindo apenas um. Se eu recebo o ACK dele, eu estou autorizado a transmitir 2 segmentos. Transmiti os 2. Se eu recebo o ACK do primeiro, eu estou autorizado a transmitir 2 para ele. Se eu recebo o ACK do segundo, eu estou autorizado a transmitir mais 2 para ele também. Então, consequentemente, dos 2 que eu transmiti, se eu recebo o ACK dos 2, eu estou autorizado a transmitir 4 segmentos. Da mesma maneira, transmiti os 4, se eu recebi o ACK dos 4, eu estou autorizado a dobrar a quantidade e, consequentemente, vou transmitir 8 segmentos e assim sucessivamente. Então, para cada um segmento que eu vou transmitindo, que eu recebo a confirmação, eu fico autorizado a transmitir 2 segmentos. Isso daí faz com que eu tenha um crescimento inicial rápido, então tenho uma tendência de crescimento exponencial no meu sistema, e aí com isso eu saio de uma situação onde eu tenho apenas uma quantidade bem reduzida de dados sendo transmitidas, para uma situação onde eu posso ter uma quantidade bastante alta de dados sendo transmitida, o que pode causar um problema que é, se eu começo a crescer muito rapidamente isso daí, vai chegar um ponto onde eu vou errar muito a quantidade de dados que eu estou transmitindo. Então, por exemplo, se eu tenho uma situação como essa, que eu estou dobrando a quantidade de informação que eu tenho no meu sistema, e aí vamos supor que a minha rede tem capacidade de suportar 1040 segmentos de uma única vez, pelo crescimento exponencial que a gente vai ter, eu vou ter uma situação onde, em determinado momento, eu vou ter 1024 segmentos sendo transmitidos, ou seja, todos eles vão ser recebidos corretamente, podem ser recebidos corretamente, e na próxima rodada, como eu vou poder dobrar isso, eu vou estar mandando 2048 segmentos, e aí com isso eu vou ter mais de 1000 segmentos sendo perdidos, porque a rede não vai ter condições de transmitir aquela minha informação, consequentemente todos esses 1000 e poucos segmentos vão ter que ser todos retransmitidos. Então eu manter esse padrão de crescimento permite que eu, em caso de falha, de errar a quantidade de dados que a minha rede suporta, eu vou estar errando por muito. E aí, consequentemente, eu tenho um desperdício muito alto das minhas informações. Esse processo inicial ele é chamado de slow start no TCP, que em português normalmente é traduzido como inicialização lenta. E aí a gente tem então um segundo momento onde a gente muda o padrão de crescimento do meu sistema, que é exatamente uma segunda fase que é chamada de congestion avoidance ou prevenção de congestionamento, onde a partir do limiar que é definido, eu ao invés de crescer
de dobrar a quantidade de segmentos que são transmitidos para todo o conjunto de segmentos que é transmitindo. Se eu recebo o AQ para todos eles, eu estou autorizado a transmitir mais um segmento. Então, naquele exemplo que eu tinha dado, se eu tenho 1024 segmentos sendo transmitidos, caso eu receba o AQ dos 1024, eu estou autorizado a transmitir 1024 mais 1. Então, vou transmitir 1025. Transmiti os 1025, recebi o AQ de todos, recebi. Então, estou autorizado a transmitir 1026. E assim vai. Nessa situação, o que vai acontecer é, eu vou chegar nos 1040, vou transmitir os 1040, vou receber o AQ de todos, vou transmitir 1041 na próxima rodada, só vou receber a confirmação de 1040, e aí com isso eu sei que houve uma falha, mas ao invés de eu perder mais de 1000 quadros, como tinha acontecido com o Slow Start, no Congestion Avoidance eu vou ter perdido apenas um quadro. E aí com isso eu tenho um aproveitamento muito melhor do meu sistema. Então, o Congestion Avoidance ele permite exatamente que a partir do limiar eu passe a ter um crescimento linear da minha janela de congestionamento. Então, até o limiar, eu vou dobrando a quantidade de segmentos que estão sendo autorizados a serem transmitidos e a partir do limiar, esse meu crescimento ele vai sendo linear. E para cada conjunto de ACs que eu recebo, eu só posso aumentar em mais um a quantidade de segmentos que vão ser transmitidos na próxima rodada. Independente de se no Congestion Avoidance ou se no Slow Start, sempre eu vou ter algum momento que vai ter alguma falha, a bomba vai estourar. E aí o TCP ele prevê duas situações de correção. Então, eu posso estar identificando que houveram falhas por timeout, e aí o TCP considera então que se eu estou encontrando timeout, significa que eu tenho uma situação mais severa de falha na minha rede. Porque para que eu tenha timeout, significa que nenhum AQ está sendo recebido no meu sistema. Para essa situação, eu vou diminuir o valor do limiar para metade do valor do tamanho atual da janela de congestionamento. A minha janela de congestionamento vai ser reiniciada, então ela vai voltar para 1. E aí, como a minha janela de congestionamento está abaixo do limiar, eu vou crescer através do slow start, ou seja, eu vou ter um crescimento exponencial do tamanho da minha janela, até que eu chegue novamente no limiar e aí vou começar a crescer de maneira linear. A segunda situação é quando eu detecto que houveram falhas através de ACs duplicados. Significa então que algum quadro foi perdido, algum segmento foi perdido, segmentos posteriores a ele foram recebidos e eu recebi a confirmação desses segmentos e aí eu sei que a minha comunicação está funcionando, mas eu estou perdendo dados. Então provavelmente eu estou transmitindo mais dados do que deveria. Então, para evitar que eu continue sobrecarregando a rede, o TCP então vai fazer o ajuste onde o valor do meu limiar vai ser ajustado para metade do tamanho atual da janela de congestionamento, do mesmo jeito como acontece quando eu tenho timeout. Só que aí o valor da minha janela de congestionamento, ao invés de ser reiniciado e ir para 1, como acontece no timeout, no que eu tenho ACs duplicados, o valor da minha janela ele passa a ser igual ao valor do limiar. E aí, nesse caso, como eu tenho que o valor da minha janela é igual ao valor do limiar, eu vou crescer linearmente a partir daquele ponto. Dessa maneira, o que eu estou fazendo é, ao invés de eu ir para 1, eu vou para um ponto mais alto, que aí com isso eu não estou penalizando tanto a sua transmissão, mas eu estou diminuindo de toda maneira a carga que está sendo submetida à rede e dessa forma eu estou então evitando que o meu sistema seja sobrecarregado. No final das contas, o que nós temos então é que, caso eu tenha a identificação de que houve uma falha baseado em um timeout, então eu tenho que aqui estava a minha janela. No que eu tenho uma falha, o valor do meu limiar vai vir para metade do valor da janela. Então, minha janela era de 12 e aí ela passou então a ser de 6.
e o valor, a valor no meu limiar, quero dizer, era de 12 passou a ser de 6, e o valor da minha janela, ele é reiniciado, vai para 1 e vai crescendo exponencialmente até que ele chegue no valor do limiar que tinha sido definido. Caso a minha falha seja identificada baseado por ACs duplicados, então meu limiar, da mesma maneira, ele vai ser metade do valor da janela que eu tinha anteriormente, mas aí a minha janela, ao invés de ser recalculada para 1, vai ser recalculada para o mesmo valor do limiar, no caso 6, e aí eu já vou crescendo de maneira linear. Dessa maneira, então, eu tenho uma penalização menor, então você já volta a se comunicar com uma taxa mais alta do que se eu tenho que reiniciar para o slow start e começar tudo novamente. Ok? Então, esse é o processo de controle de congestionamento no TCP.